Muito bom dia, boa noite ou saudações cristãs. Aqui estamos no encontro de amigos e amigos de Deus. Nesta hora, nós queremos dar continuidade a uma série que iremos levar a efeito durante estas 2 semanas, cujo título tem Uma Multidão para Glasgow. Se ainda não ouviu a nossa primeira mensagem sobre este tema, eu aconselho a fazê-lo para poder compreender a sequência da primeira mensagem. Gostaria de ler de novo Isaías 51, verso 6. Enquanto você busca na sua Bíblia e anota no seu caderno de apontamentos esses versos, rogo a Deus para que o Espírito Santo se apodere de si e de mim nesta hora. Venha comigo, pois, então, para Isaías 51 e versículo 6. Já foi lido, mas precisamos relê-lo de novo. Isaías 51, versículo 6. Procure, busque na sua Bíblia. Na minha, eu já a encontrei. Diz assim: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. Queridos amigos, neste dia, nesta hora, aonde você estiver, gostaria que você parasse e nos desse a oportunidade de nos dirigir a si de uma forma muito especial. Como dissemos na primeira mensagem desta série, uma grande multidão para Glasgow. Os destinos deste mundo estão à beira de ser traçados num dos países principais da Europa, a Escócia e também a Inglaterra, como
responsáveis por este grande evento. O que muita gente não sabe é que esta reunião não é uma reunião para cuidar do seu bem-estar físico, mental, social e espiritual. E se ainda por cima, além de você ser um habitante desta terra, a sua concentração, a sua atenção, o seu objetivo seja o céu, então muito mais grave é. Porque estas reuniões que vão ter lugar durante estes próximos dias têm como objetivo anular de uma vez por todas a lei de Deus, ao substituir a guarda do Santo Sábado por um domingo, a qual eles chamam Domingo Verde. Queridos amigos, só para quem não está bem atento é que pode acreditar que líderes mundiais, representantes mais de 200 países do mundo, se concentrarão ali preocupados com a sua defesa e com o seu bem-estar físico, moral e espiritual. Eu entenderia que isso poderia acontecer desde que esta reunião ou reuniões fossem formuladas, fossem feitas no mesmo espírito com que o rei Josafá fez e agiu quando soube que uma grande multidão se dirigia para o combater a ele e aquele que era o povo de Deus governado por si. Queridos amigos, gostaria de ler-vos aquilo que nos diz Mateus, no capítulo 24 e no versículo 35. Não tirem a página, porque nós, onde estamos a Isaías, vamos fazer uma comparação profética. Em Mateus 24, 35, Jesus disse, profetizou algo que você e eu, se o ignorar,
você terá consequências terríveis. Por isso é bem que estejamos atentos àquilo que vamos ler. Mateus 24:35, disse Jesus. Podemos ler a partir do versículo 34 e o 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Sabem que Jesus, quando disse estas palavras, ele estava a fazer uma profecia com duplo cumprimento. Profecia essa que se aplicava à destruição de Jerusalém nos anos 70. E profecia essa que se aplicaria também nos últimos dias, a quando do fim do mundo. E aquilo que ele disse no versículo 34 aplicou-se em parte na destruição de Jerusalém e aplicar-se-á nos dias que você vive e que eu vivo, que estão diante dos nossos olhos. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora eu queria que você comparasse estas palavras do versículo 35 com Isaías 51:6. E vamos ver o que é que Isaías havia profetizado e o que é que agora Jesus confirma acerca do que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Ele diz aqui: o céu e a terra passarão. Retenhamos estas primeiras palavras. O céu e a terra passarão. Vamos agora para Isaías 51, versículo 6. Leiamos de novo. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra. Cá temos céu, terra. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão. E os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abatida. Jesus disse que os céus e a terra passariam. Isaías diz que os céus desaparecerão. A terra se envelheceria. E por isso é que no livro de Apocalipse, no penúltimo livro de Apocalipse, que é o capítulo 21, nós temos
descrita por João, uma parte da visão que Deus lhe deu e que está registado no capítulo 21, verso 1. E nota o que diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Eu quero que você leia comigo e que olhe bem para o que está a ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isaías, Jesus, e mais uma vez o revelador Jesus diz que este céu e esta terra vão passar. E quero vos dizer que tudo o que possa fazer o homem, em vez de ajudar na restauração, vai ajudar para a degradação. Onde o homem mexe, estraga. Porque o problema da terra não é o clima. O problema da terra é algo que os líderes mundiais, António Guterres, Francisco, Bispo de Roma, Joe Biden e todos os outros líderes mundiais não querem aceitar, reconhecer que o problema da terra não é a terra. O problema da terra é o pecado que está na terra. Esse é o problema da terra. E o que deveria ser erradicado da terra é o pecado. Por isso é que todos estes líderes que vão gastar montes de dinheiro, que seriam de maior utilidade para ajudarem aqueles que morrem diariamente à fome, vão-se gastar montes de dinheiro com estas reuniões, alojamento, alimentação, segurança, logística. Tudo está concentrado em Glasgow. Queridos amigos, volto a dizer que o céu e a terra passarão, porque João diz: e eu vi novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Queridos amigos, todos nós estamos de acordo que quando esta terra saiu das mãos de Deus, quando Ele a tirou, a separou das águas, e à parte sólida chamou terra, e à parte líquida chamou mares, quando Ele separou a terra no segundo dia da criação, o objetivo de Deus era que se cumprisse na terra e para com a terra
o que está escrito em Isaías 45, verso 18. Vamos ver qual era o propósito de Deus para esta terra. 45, verso 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Não era plano original de Deus que esta terra passasse. Não era plano original de Deus que o céu passasse. Mas houve uma razão forte. E há uma razão forte que vai obrigar Deus a fazer passar esta terra e fazer passar o céu. E a razão forte nós encontramos-la no mesmo livro de Isaías e agora no capítulo 24. Isaías 24 diz o seguinte, a partir do versículo 3, diz o seguinte: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Deus precisou alterar os planos pela sua misericórdia, pela sua compaixão. E então diz, de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra vai ficar vazia, deserta, sem sol, sem luz, sem habitantes. E diz no versículo 4. E no versículo 4 diz-nos o seguinte: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Portanto, diz que a terra pranteia, está em pranto, está em choro. O choro espalhou-se pelos 5 continentes da terra. A terra se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos povos da terra. E agora diz a causa principal de tudo isto. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Queridos amigos, que lição nós
precisamos aprender com o rei Jeosafá. Que lição poderosa com aquele homem. Porque ele, quando viu que os inimigos dele e aqueles que com ele habitavam se dirigiam para o seu reino, ele buscou o Senhor com pranto, jejum e clamor. Reconhecendo que a solução não era uma solução humana, mas era uma solução que passava por Deus. Queridos amigos, gostaria de dizer-vos uma coisa. O problema da terra não é o seu A2. Isto é um argumento não satisfatório para quem estuda para tentarem atingir um objetivo, que é anular as leis do nosso Deus e, em lugar das leis do nosso Deus, estabelecerem as leis dos homens. Por isso, eu quero vos dizer uma coisa. Eu tenho aqui na minha mão uma notícia que saiu no jornal, o jornal Washington Post publicou-a acerca de uma grande preocupação de Francisco, o bispo de Roma. Ele, ao ver-se aproximar desta reunião, onde estarão reunidos 3 espíritos de demónios, onde os 3 grandes maiores poderes da terra estarão ali representados em força, os 3 homens mais poderosos da terra, Joe Biden, como representante dos Estados Unidos, que a Bíblia descreve como a besta que subiu da terra. Francisco, representante do Vaticano, da Igreja Católica Romana, e também representante, sendo ele, como a Bíblia o descreve, a besta que subiu do mar. E também o terceiro representante mais importante da terra, António Guterres, o líder, o secretário-geral das Nações Unidas. E estes 3 poderes precisam embebedar os líderes das nações, precisam convencê-los que o problema do planeta passa por a imposição de um dia comum aceite por todos os líderes mundiais, que é o Domingo Verde, o que nós chamamos, que conhecemos as Escrituras e as profecias, o que nós chamamos
o decreto dominical. Estes poderes sabem que na terra há um povo, um pequeno povo, que eles precisam tratar deles para conseguir o objetivo deles. E qual é que é esse objetivo deles? Eu gostaria que vocês viessem comigo para o livro de Esther. Livro de Esther. Que bom será que vocês leiam este livro de Esther, porque este livro de Esther é uma revelação, ponto por ponto, daquilo que está a acontecer no mundo em que estamos a viver. Eles não o dizem, mas eles estão preocupados. E essa preocupação foi uma preocupação que Amã se apercebeu no tempo do rei Assuero. E vejamos qual foi a preocupação. Amã era o segundo no reino de Assuero, a Síria. E diz-nos que Amã vai ter com o rei Assuero e, enganando-o, convenceu de que o problema do reino era aquilo que nós vamos ler no capítulo 3 do livro de Esther e no versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Amã, de uma forma camuflada, escondida, disfarçada, vai dizer ao rei Assuero que o problema era um povo que estava espalhado no reino. Um povo que não obedecia às leis do rei. Um povo que tinha outras leis além das do rei. E ele disse: por isso não convém deixá-lo ficar. Claro, quando ele disse isto ao rei Assuero, Assuero deu-lhe carta branca para ele agir. Mas os planos de Assuero, os planos de Amã, com a autorização de Assuero, foram frustrados por Deus. E porquê é que eu digo que foram frustrados por Deus?
Porque a rainha Esther, que era rainha e estava num lugar de destaque, ela entendeu que o que estava em causa aqui, no reino do seu marido, Assuero, era a fidelidade de Deus, a fidelidade de um povo ao seu Deus. E ela viu que esta fidelidade deste povo ao seu Deus trouxe também a raiva, ira para com Amã. E Amã, com ordem do rei Assuero, prepara tudo para um decreto. E esse decreto está no capítulo 11. Aliás, no capítulo 3, versículo 11. E disse o rei Amã: essa prata te é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Assuero disse a Amã: faz com esse povo o que tu achares por bem. E agora notem, então chamaram os escrivães do rei no primeiro 13, o dia 14. Ou seja, sai uma ordem, um decreto no dia 13, para que todos aqueles que faziam parte daquele povo fossem mortos onde fossem encontrados, quer fosse homem, mulher, velho, criança, fossem mortos. E qual era a razão? Porque eles tinham uma lei diferente da lei que era comum no reino de Assuero. Queridos amigos, como vos disse, da mesma forma como fez o rei Jeosafá, quando ele soube que vinham os filhos de Amon e os amonitas guerrear com ele, ele buscou ao Senhor, levou o povo a buscar ao Senhor. Da mesma maneira, quando a rainha Esther viu que não havia solução, porque o poder militar, o poder governamental estava do lado de Amã, então a rainha Esther colocou-se ao lado do poder que podia resolver este problema. E diz ela, no capítulo 4, agora no versículo 16, vai e junta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu, as minhas servas, também assim jejuaremos. A rainha Esther, ela disse, só há uma solução, só nos resta uma solução. Temos todos os homens contra nós, vamos nos juntar a Deus e pedir a sua ajuda. Humilhemo-nos diante dele. Reúnam todos e humilhemo-nos. E sabem que esta minha mensagem, ou estas minhas mensagens, têm como objetivo que durante estes dias oremos, busquemos o Senhor, para que nos ajude, para que nos dê forças, porque nós vamos precisar de forças. E não as temos, como disse Jeosafá. Ele diz, não temos forças para vencer este povo. E nós também não temos forças para vencer esta grande multidão que está indo para Glasgow. Por isso precisamos de fazer aquilo que fez Jeosafá e que fez a rainha Esther.
E enquanto o povo, o tal povo estranho, estava jejuando e orando, Mardoqueu estava a fazer a forca para enforcar o principal líder daquele povo, que era Mardoqueu. Amã queria ver Mardoqueu enforcado, porque Mardoqueu era o homem que refletia na sua vida a pureza, a sinceridade e a grandeza de Deus. O seu caráter refletia Deus na sua vida. E então nada melhor do que extingui-lo da face da terra. Mas como vos disse, Amã preparou, o povo jejuou. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nós poderíamos ler, mas temos que avançar. Deixo isso para vocês lerem. Em tudo isto vai haver a rainha Esther vai convidar o rei e a Amã para um banquete. E é num banquete que ela vai mostrar o engano em que o rei caiu e em que Amã o meteu. E o próprio rei agora decretou que na forca que ele tinha erguido Amã para Mardoqueu fosse colocado o próprio Amã. E Amã foi enforcado. Queridos amigos, deixem dizer-vos uma coisa. Esta reunião, ou estes dias de reunião que se vão dar em Glasgow, há uma ira disfarçada, uma ira que está camuflada com o CO2, com o problema climático. Mas a ira é contra um pequeno povo que está na terra e que tem outras leis. Leis essas que são diferentes das leis que são comuns a todos os governantes. Um povo que está na terra, mas que obedece à lei do céu. Um povo que não se prostra diante de Baal. A razão principal porque esta lei, estas reuniões vão decorrer em Glasgow é por causa do povo fiel de Deus. E por isso, nós, povo de Deus, devemos seguir o conselho da rainha Esther. Clamar, jejuar, enquanto eles estão a decidir e a dar forças aos reis e aos reinos, enquanto estão a colocar nas mãos deles privilégios, como Assuero colocou nas mãos de Amã. Oremos e busquemos ao Senhor de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva.
buscando a força do céu, clamando ao legislador para que venha em nosso socorro e para que nos dê forças como deu Anania, Misael e Azarias, quando eles estavam diante da estátua e não se curvaram, porque Deus desceu às suas vidas e deu-lhe forças para que resistissem. Preocupado, como vos disse, estas reuniões vão ter como estímulo, como incentivo, uma passagem da Escritura que eu gostaria de ler convosco. No capítulo 12 do Apocalipse. Capítulo 12. Queridos amigos, não nos deixemos enganar. No capítulo 12, diz-nos assim, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ai dos que habitam na terra. E quando diz ai dos que habitam na terra, ai dos fiéis de Deus. Porquê? Por duas razões. Porque o diabo não quer que obedeçamos à sua santa lei e muito menos que a divulguemos, muito menos que a proclamemos. E então vejamos o que ele vai fazer. Agora no versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Há uma guerra declarada contra os que guardam os mandamentos de Deus. E esta guerra vai ser uma guerra rápida, mas objetiva. Porque a guerra é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o espírito dos profetas, aquilo que falaram os profetas para o nosso tempo. Meus queridos amigos, o mundo político, social, religioso está em silêncio. Dorme. Porque sabe que, mantendo o povo dormindo, a guerra será certa. Agora ele está preocupado com aqueles que estão vigiando, estão vigilantes. Aqueles que buscam admoestar, advertir, exortar. Queridos amigos, não sei se sabem, Francisco, o papão, veio dizer
o Washington Post registou que os meios de comunicação sociais, estamos falando dos mídia, não podem continuar a dar tempo de antena àqueles e àquelas que estão falando contra o plano Laudato Si. O Washington Post disse o seguinte: o apelo para o fim das notícias falsas chega cerca de um mês depois de ter dito, neste caso, o Papa, a 53 padres jesuítas, que os críticos dos meios de comunicação católicos estão a fazer o trabalho do diabo, por não terem nenhuma hesitação em transmitirem os ataques ao seu pontificado de 8 anos. Francisco reuniu-se com os líderes sociais, pedindo-lhes que cortem o direito de expressão a todos aqueles e aquelas que tiverem uma opinião diferente da comum e da universal. Todas as religiões estão em silêncio, alinhadas. A pandemia veio alinhar as religiões e juntá-la no mesmo exército romano. No mesmo exército liderado por Roma, pelos Estados Unidos e pela ONU. Queridos amigos, gostaria de poder ler uma citação que foi escrita há mais de 100 anos por a mensageira que não só o diabo odeia, mas que até no mundo religioso está a ser odiada. E eu gostaria que nós pudéssemos ler essa citação porque essa citação na página 385 do livro O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia, diz o seguinte: assim diz o Senhor, um ministério popular, como os fariseus de antigamente, tomado de ira por ter a sua autoridade questionada, denunciará a mensagem, que é a mensagem dos 3 anjos, como sendo de Satanás, e incitará multidões amantes do pecado a ultrajar e a perseguir aqueles que a proclamam. Mas o pior está para vir. Conforme a controvérsia se for estendendo,
a novos campos e a atenção das pessoas for chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás estará a ponto para agir. O poder que acompanha a mensagem somente enfurecerá aqueles que se opõem a ela. O clero. Quem é o clero? O poder papal. O clero que hoje já está unido a todas as religiões que antes protestavam contra ele, mas que agora se alinharam ao lado dele. Então diz, o clero envidará esforços quase sobre-humanos para impedir a luz, para que porventura ela não venha a brilhar sobre os seus rebanhos. Tentar-se-á com todos os meios o seu dispor, suprimir a discussão destas questões vitais. A Igreja apelará ao braço forte do poder civil, Estados Unidos, e papistas e protestantes unir-se-ão nesse trabalho. Assim que o movimento a favor da observação do domingo se tornar mais audicioso e decidido, a lei será invocada contra os guardadores do sábado, os guardadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisões, e alguns serão oferecidos cargos de influência e outras recompensas e privilégios, como suborno para que renunciem à fé. Mas a sua resposta firme e concreta será: mostrem-nos o nosso erro através da palavra de Deus. O mesmo apelo que foi feito por Lutero em circunstâncias similares. Aqueles que forem chamados perante os tribunais defenderão ardorosamente a verdade, e alguns dos que ouvirem serão induzidos a tomar posições e a cumprirem todos os mandamentos de Deus. Assim será a luz levada a milhares de pessoas que de outra maneira jamais saberiam destas verdades. A obediência conscienciosa à palavra de Deus será tratada como rebeldia. Cegado por Satanás, o Pai exercerá rigor e severidade sobre o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o servo cumpridor dos mandamentos. A afeição será alineada.